Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje é a quarta devocional da série Evangelho de Marcos e o tema de hoje está bem legal e diz o seguinte: tenha coragem para agir. Esse devocional tem como base o texto de Marcos capítulo 1, versículos 40 até o capítulo 2, verso 12. E quero destacar dois momentos, duas situações muito significativas desse texto que eu creio que podem de alguma forma mudar o nosso destino, como também mudou das pessoas nesse contexto aqui. Mas antes de entrar no texto, quero pedir que você pegue agora o link desse vídeo e mande esse vídeo para pelo menos 5 pessoas que você conhece. Use o WhatsApp, use o Facebook também para divulgar. Tire um print do vídeo e poste no seu story do Instagram. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Ative o sininho para que quando eu postar um novo vídeo você também seja notificado. Ok? Me ajuda aí a espalhar a palavra do Senhor. Mas vamos lá. Quero compartilhar, usar como texto aí Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42, que diz o seguinte: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Olha que bênção, coisa boa, né? Mas veja só, um leproso, ele se aproxima de Jesus. Olha que coisa linda. Ele implora de joelhos ao Senhor. Ele diz: se quiseres, pode me limpar, pode me purificar. Que situação meio que constrangedora e ao mesmo tempo poderosa, né? Constrangedora porque a lepra era uma das terríveis doenças do mundo antigo. Ela começa com uma pequena mancha vermelha na pele e em pouco tempo elas ficam maiores e começam a ficar brancas, com uma aparência feia, escamosa, e depois elas se espalham por todo o corpo e os cabelos começam então a cair. À medida que as coisas pioram, as unhas apodrecem e soltam dos dedos. As gengivas começam a encolher e não podem mais suportar os dentes. Então os dentes começam a cair. A lepra, queridos, ela continua a devorar o rosto até o nariz e até mesmo os olhos apodrecem e caem. Coisa terrível, né? E vai crescendo até levar a pessoa à morte. Pois é, algo terrível também, além do sofrimento físico, é que a lepra é contagiosa. E por isso as pessoas tinham que sair do ambiente comum, familiar, da cidade, morar fora da cidade, em cavernas, separadas para pessoas doentes como ela. Outro detalhe é que os leprosos tinham que se vestir como pessoas semi-mortas, né? Roupas rasgadas e sujas, e ainda quando se aproximassem de pessoas deveriam gritar: imundo, imundo! Mas a verdade é que a lepra não era assim tão contagiosa como as pessoas falam tanto, mas Deus a usou como um exemplo chocante de pecado e seu efeito sobre nós. Na época de Jesus, quando via um leproso, dizia: você merece isso, é castigo de Deus contra você. As pessoas quase que amaldiçoavam com palavras essas pessoas. Agora, dá para imaginar quão constrangedor e difícil para um leproso se aproximar de Jesus e lhe pedir: me limpa, me purifica, ou seja, me cura e me purifica. E ele lhe implora ajoelhado. Agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Jesus ensina aqui 3 coisas importantes dessa história. Primeiro, a lepra é como um pecado. Começa pequeno e vai tomando conta da sua vida, vai consumindo você até te levar à destruição e morte. Por exemplo, qualquer vício começa pequeno e depois se torna parte de sua vida. Talvez você que está me vendo agora, talvez tenha algum vício em sua vida, como bebida, cigarro, pornografia, jogos, mentira, etc. Tudo isso gera nas pessoas consequências terríveis na saúde e na alma, além do distanciamento de Deus. Segunda coisa, a esperança para você, e ela se chama Jesus Cristo. Aquele leproso implora, se ajoelha, pois sabe o quão terrível era a sua doença. Portanto, tudo começa com o reconhecimento de seu pecado, que você é pecador. Mas não pode parar aí, não pode pensar e dizer que não tem mais jeito, já tentei parar, mas não dá certo, sabe? Sabe, aquele leproso realmente acreditava no poder de Jesus, realmente acreditava que ele poderia limpá-lo. E esta fé tocou o coração de Jesus. Mas há um detalhe que eu preciso
dizer aqui, aquele leproso não pediu para ser curado, olha que coisa, mas para ser purificado. Isso significa que ele entendia que o que ele realmente precisava era muito mais do que cura, era muito mais do que um milagre físico. Sabe, muitos vêm a Jesus unicamente para que ele o cure de sua doença, que ele lhe faça um milagre que mude a sua vida. E Jesus pode fazer isso sim, mas o que tocou o coração de Jesus, o que o levou a ter compaixão por ele, foi o reconhecimento de sua situação e do seu pecado. Eu quero ser honesto e direto com você aqui. Uma cura não te aproximará de Deus e nem te levará para o céu, pois o céu é para os arrependidos e perdoados. Guarde bem isso. O primeiro maior milagre que você precisa é a sua purificação, é o seu perdão. João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. E terceiro, Jesus quer te perdoar. Aquele leproso pede a Jesus, se quiseres, purifica-me. E Jesus, cheio de compaixão, o toca e ele diz, eu quero, fica limpo. E a lepra o deixou. Jesus não te rejeita, não te despreza, mesmo que você tenha cometido pecado ou tenha deixado que Ele tome conta da sua própria vida. Se você for a Ele, hoje e agora, e clamar por Ele de coração, dizendo, Senhor Jesus, me perdoe de meus pecados, cite aí qual pecado ou pecado você tem cometido, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, é a promessa dEle. Tenha coragem para ir a Ele, reconheça a sua necessidade de perdão e clame por Ele. Agora, a segunda história dessa devocional fala de 4 homens corajosos, na verdade 5 homens. E eles tinham uma fé que tocou muito o coração de Jesus. E isso está lá, diz o seguinte, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a marca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Esses homens ousaram fazer o difícil. Eu diria que normalmente é aí que a fé se manifesta. Pensa comigo, não foi fácil carregar aquele homem paralítico. Talvez carregaram a uma considerada distância pelas ruas da cidade até chegar à casa onde Jesus estava. Não sabemos o quanto ele pesava, mas com certeza não deveria ser pouco nem leve. Eles mesmos venceram os limites naturais, o peso do homem, a multidão na frente, subir uma escada com um paralítico, quebrar o telhado, descê-lo possivelmente com uma corda até o Senhor Jesus. Será que a gente, para ajudar alguém, faria tamanho esforço e sacrifício? Será que faríamos o necessário para conduzir uma pessoa a Jesus, mesmo correndo o risco da desaprovação de outros? Será que abriríamos mão do nosso conforto para nos sacrificar por uma pessoa? Sabe, algo interessante é que há sempre um preço a pagar em tudo o que fazemos para ajudar alguém. Gente, eles inclusive quebraram o telhado da casa de uma pessoa. Possivelmente a conta veio depois para eles, né? Mas maravilhoso é que Jesus não os repreendeu. Aliás, ele elogiou a fé deles. Aqueles homens foram ousados e corajosos, não para receberem algum benefício da parte de Jesus, mas para ajudar alguém a chegarem até Jesus, chegarem em Jesus. Isso também é fé, isso também agradou a Jesus. A atitude desses homens me ensina algo que quero dividir aqui com vocês. Não se relacionem com alguém pelos resultados que ele alcançou, mas pelo propósito pelo qual vive. Jesus elogiou a fé deles, Jesus se agradou da atitude deles. É um exemplo para nós. Este pode ser uma meta para você em 2021. Quantas pessoas você pretende levar a Jesus? Sua atitude, além de agradar a Jesus, servirá de exemplo para outras pessoas. Sua atitude servirá de fé, revelará sua fé no Senhor Jesus Cristo. É interessante que Jesus disse àquele paralítico após ver a fé daqueles homens: Filho, os seus pecados estão perdoados. Esta frase eu vi agora há pouco tempo, já com outra história de um homem ali leproso. Que a nossa oração neste dia seja: Senhor, me ajuda a reconhecer meus pecados e me dá coragem para lhe pedir, purifica-me, perdoa-me,
mas também conceda-me força e fé para agir de maneira que pode ser difíceis, pouco comum e até que tenha custo de trabalho, para levar amigos e conhecidos a Ti, o único que pode perdoar pecados e curar suas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo e foi bênção para você, peço que você dê aquele like, aquele super like, e também nos deixe um comentário daquilo que Deus falou ao seu coração. Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo devocional.